Bom dia, é um enorme prazer tê-los aqui para um ambiente descontraído, onde eu vou tentar utilizar uma linguagem não juridiquês, que é muito chato, né? Tentar falar assim, uma linguagem não tão criteriosa, tão específica. Fico muito honrada em tê-los aqui conosco, tá? Quero aproveitar também, doutor Renato, para apresentar algumas pessoas do meu time. O doutor Luiz, ali no fundo, coordenador do meu time tributário. Doutora Jussana, coordenadora do meu time societário. Doutora Fran também compõe nosso time societário, tá? A reforma tributária, ela visa diminuir a burocracia sem redução de carga tributária. Isso tudo a gente já sabe, né? O que ela pretende? Fazer uma realocação da carga. Tá? Existem alguns regimes aplicáveis para os imóveis. É importante falar isso no início, porque daí, conforme a fala vai se estendendo e maturando, vocês vão conseguindo colocar os assuntos dentro das suas respectivas caixinhas, tá? Nós temos o regime geral da reforma tributária, nós temos o regime específico dos imóveis e nós temos regimes de transição. Tudo bem tranquilo, tá? Eu vejo a carinha assim, meu Deus, o que é isso? Não, é tudo bem tranquilo, desde que a gente compreenda o seu lugar, o lugar de cada qual. No regime geral, o que eu posso dizer é o seguinte. A gente tem aqui PIS, COFINS, ICMS e ISS que serão substituídos pela CBS e pelo IBS. Então, basicamente, nós temos dois tributos com a mesma base de cálculo e alíquotas diferentes. Essas alíquotas ainda a gente não tem condição de precisar, mas a administração vem passando reiteradamente que serão 8,8% a título de CBS e serão de 18%, 19% a título de IBS. A ideia é eu trazer mais operações para a incidência do IBS e da CBS. Bruna, qual que é aí a materialidade desse imposto? Sobre o que o IBS e o CBS vão incidir? Vai incidir sobre operações onerosas com bens e serviços. Ponto. Operações onerosas com bens e serviços. A gente alarga a tributação em relação a CBS e IBS se compararmos com o PIS, COFINS, em especial quando apurados pela sistemática cumulativa, tá? Existe aqui uma amplitude de base. A ideia também é que a definição, especialmente da alíquota do IBS, ela seja direcionada pelo destino. Então, o destino vai determinar qual é a minha alíquota efetiva do IBS. Quando a gente fala de imóveis, isso é muito importante. A gente vai levar em consideração, para fim de definição depois da alíquota, o local do imóvel, onde o imóvel se encontra, tanto para fins de locação, como para fins de compra e venda. Mais uma situação importante. Não esquece o domicílio fiscal do doador. Aqui ainda estou falando só de compra e venda. Só de compra e venda. A doação não muda, tá? A doação segue a mesma situação, é o local do imóvel, tá? Então, para fins de TCMD, né? Então, outra coisa que é importante, a gente tem nessa sistemática aquilo que a gente chama de não cumulatividade plena, ou pelo menos essa é a ideia, né? Qual que é o fundamento dessa não cumulatividade plena? Se eu recolhi IBS e CBS, incidiu na operação anterior, e se o meu fornecedor pagou, eu vou ter direito a crédito. Essa é a regra geral. A exceção é quando eu estiver comprando produtos, serviços para uso e consumo. Então, essa é a regra que a gente precisa ter em mente. Isso funciona para qualquer outro segmento. Eu só não vou ter direito a crédito se no regime específico me disser, aqui não tem crédito. Senão, mesmo que eu tenha alíquotas reduzidas, mesmo que eu tenha todo esse arcabouço, créditos, redutores, tudo isso, se não tiver a expressão redução de crédito, inviabilidade, vedação ao crédito, eu continuo tomando direito a crédito. Mais uma diferença para quem é contador da área de time fiscal e tal vai entender. O crédito que eu vou ter direito é aquele que eu paguei, que foi pago, que incidiu na operação anterior. Tá? Então, essas são situações gerais que se aplicam também às questões imobiliárias. Eu fiz aqui uma linha do tempo, fizemos, né, doutora Fran? Uma linha do tempo para ficar um pouco mais claro e para a gente poder se localizar aqui onde é que a gente está, né? Então, em 2023, houve a emenda constitucional, que é a base dessa reforma tributária, a base constitucional. Depois, aqui em 2025, nós tivemos a aprovação da Lei Complementar 214, que é a regulamentação dessa reforma. E em 2026, nós teremos um sistema de teste ainda, para que em 2027 a CBS entre integralmente em vigor e o PIS e COFINS saia de cena.
E depois do ano de 2029 até o ano de 2032, nós teremos o IBS, que passará a viger de forma gradual. Isso aqui é muito importante também para as nossas operações imobiliárias, vocês compreenderão um pouco mais à frente. Eu tenho a entrada em vigência da CBS e do IBS em momentos distintos, certo? E conforme o IBS vai entrando em vigor, o ICMS e o ISS vão saindo de cena, tá? Vai ter esse balanço. Então, em 2033, é para eu ter 100% do IBS, 100% da CBS em vigência, não tenho mais PIS/COFINS, não tenho mais ICMS e ISS. E o regime de transição, a gente fala, né, vai terminar efetivamente, mas é por uma questão mais da administração, em 2078, em função da alocação da arrecadação. Tá? Então, assim, realmente é um regime muito longo. Né? Durante esse período aqui, o time fiscal, o contábil, os advogados terão muito trabalho, não tenho dúvidas disso, porque a gente vai ter que conviver com dois sistemas. Então, são dois trens andando em conjunto e uma hora um vai ter que descarrilhar. Então, assim, vai chegar realmente nesse momento aqui em que eu acho que a promessa da redução de burocracia, ela se cumprirá. Mas é aqui, tá? Até lá a gente vai ter bastante trabalho. Para falar sobre as administradoras de bens, eu pensei no seguinte, é melhor eu ter uma fotografia daquilo que a gente vê hoje, e depois a gente ir trabalhando com o que altera, a gente vai ter modelagens no Excel também para mostrar isso do ponto de vista financeiro para vocês, do que só ficar falando conceitos em cima de conceitos. Essa primeira fase é um pouco mais conceitual, mas depois a gente vai trabalhar com planilhas, tá? Então, hoje nós temos na administradora de bens, basicamente duas formas de eu ingressar com o imóvel. Eu posso integralizar ele em pagamentos do capital subscrito, ou eu posso fazer a aquisição diretamente pela empresa. Depois que esse imóvel está dentro da minha empresa, eu posso contabilizar ele, tanto no estoque como no investimento. Isso vai ter reflexo também para fins fiscais. E, no final, eu vou ter a destinação dele para locação, venda, cujo resultado vai me gerar lucro, teria a distribuição de lucros. JCP a gente quase não vê em administradora de bens, mas eu botei aqui porque no final eu vou dizer que não incide IBS e CBS sobre isso. E também a administradora de bens é utilizada para fins sucessórios, porque a gente sabe também que existe um ganho de burocracia, até mesmo tributário, quando eu faço a sucessão de cotas ao invés da sucessão de imóveis, tá? Então, eu vou falar isso um pouquinho mais na frente também, mas assim, a sucessão, na verdade, eu não falo aqui sobre, porque é mais barato recolher o ITCMD sobre um imóvel do que sobre as cotas ou vice-versa. Não é isso, tá? Aqui no nosso estado de Santa Catarina, em especial, é a mesma coisa. Se a gente for levar a legislação a efeito, é a mesma coisa. Eu preciso, quando eu tenho um imóvel dentro da minha empresa, eu preciso reavaliar o meu patrimônio líquido, ajustar valor de mercado para daí sim poder fazer a doação. Só que a grande diferença é quando eu dou um bem imóvel, eu não consigo administrar para quem eu vou pagar. Se o meu imóvel está em Santa Catarina, eu vou pagar para Santa Catarina. Se a minha empresa está em Santa Catarina e eu moro no Paraná, por exemplo, isso se torna um bem móvel e eu vou recolher o ITCMD para o estado do Paraná, que é metade do nosso. Então, essa, às vezes, a situação e a diferença que é importante a gente ter aqui conceitualmente, porque elas vão sofrer certos impactos, tá? Diretamente, a integralização de imóvel e a aquisição pela empresa de um imóvel, elas não vão ser impactadas diretamente, porque a integralização ela está fora do campo de incidência, tá? Do IBS, CBS, e na aquisição eu não tenho IBS, eu tenho quando eu vendo, né? Na venda. Indiretamente, especialmente quando falarmos de redutor de ajuste, um pouquinho mais para frente, isso aqui vai ser impactado, sim. Certo? Por que eu voltei aqui e falei sobre a questão do estoque do investimento? Porque para fins de PIS e COFINS, isso faz muita diferença. Se eu vendo estoque, eu tenho incidência de PIS e COFINS. Se eu vendo do investimento, eu não tenho incidência de PIS e COFINS, falando, obviamente, que essa empresa seja optante pelo lucro presumido, que é 99,9% do regime tributário adotado pelas administradoras de bens. Tá? E por quê? Porque para o PIS e COFINS, a minha incidência é faturamento, é aquilo que decorre da minha atividade operacional. Para o IBS e para o CBS, não importa, é uma venda onerosa de um bem, ponto. Então eu não tenho mais essa discussão. Aí você sabe que a realocação dessas contas, elas ficaram mais flexibilizadas depois dessa COSIT aqui da Receita Federal. Vamos lá. Então, aqui ainda para complementar a questão da destinação do imóvel.
Hoje, nós temos, sobre as receitas de locação, um total de tributação de 11,33% a 14,53%, a depender da questão do adicional. Quando eu vendo um imóvel sobre o valor da venda, eu aplico 6,73%. As minhas alíquotas nominais, elas são as minhas alíquotas efetivas, ou seja, é aquilo efetivamente que eu pago, tá? Em ambos os casos, eu tenho 3,65% de PIS e COFINS. Não tenho incidência nessas operações de locação e de venda de ICMS e ISS, e também não tenho nenhum crédito a ser tomado. Por isso que a alíquota essa é efetiva e pronto. Agora, com a reforma tributária, essas operações serão tributadas tanto pela CBS... Sim, claro. A não incidência do ISS é considerando que a administradora não presta serviço para terceiros. Ah, sim, não. Aqui eu só estou falando da atividade de venda e locação. Tá? Na atividade de venda e locação sobre esse objeto aqui, sobre essa operação, eu não tenho ICMS e ISS. Tá? Agora, claro, se prestar outra atividade que seja um serviço, aí eu vou ter pagamento de ISS sim, tá? Estou levando em consideração só as operações de venda e locação. Se for um serviço, você vai somar isso aqui, mais a alíquota do ISS, né? Que vai até 5%. Em relação à questão da venda e da locação, então, eu tenho, além da CBS que vai substituir o PIS e a COFINS, eu tenho o IBS, que hoje substitui o ICMS e o ISS. Antes eu não tinha ICMS e ISS, hoje eu terei IBS, tá? Como eu disse anteriormente, as operações que são suscetíveis ao IBS e CBS são as operações onerosas. A exceção da exceção é operações não onerosas com partes relacionadas, que serão tributadas. Aqui eu quero chamar a atenção porque tem um grande impacto nas operações atuais que a gente faz. Tá? Bruno, o que é parte relacionada para fins da reforma? São as operações coligadas, controladas e os parentes até terceiro grau de sócios e dirigentes das empresas. Tá? Isso aqui é bem importante. Pode ir. Por que é bem importante? Porque é muito comum a gente ter uma administradora de bens. Nessa administradora de bens, nós colocarmos o imóvel residencial do sócio majoritário, do patriarca. É muito comum. E esse sócio utiliza esse bem que é da empresa, não é? O que a Receita Federal pensa? Se você está utilizando um imóvel de terceiro e não está tendo uma despesa de locação, você está tendo um ganho. Estou usando algo que não é meu e não estou pagando por isso. Eu tenho um ganho. A Receita Federal, para fins de imposto de renda, ela já considera isso. Só que ninguém fiscaliza, tá? Já considera isso. A legislação, a reforma, ela fecha um pouco esse cerco, porque ela cria uma série de regulamentações em que você vai ter que dizer quem que está utilizando aquele imóvel, qual é a finalidade, que imóvel você utiliza, onde você reside, ela vai cruzar todas essas informações, tá? Ah, Bruna, então eu, sócio, que uso... Essas aqui são perguntas que já me foram feitas, eu estou compartilhando com vocês, tá? Ah, Bruna, eu, sócio, que uso imóvel, que é de propriedade da empresa, então o que eu devo fazer? Pela legislação crua, digamos assim, que a gente tem hoje, faltam muitas regulamentações, a gente tem que buscar um alinhamento para a regularização. Ah, isso vai fazer com que eu recolha mais tributos? Não necessariamente, como veremos na sequência. Mas a regularização disso aqui é algo que vai importar. Bruna, basta eu fazer um contrato de comodato? Não, porque eles vão utilizar valores de presunção de mercado. Então, se a mercado, a tua casa locada, tu vais pagar R$10.000, é o valor que a administração vai utilizar para fazer essa aferição. Ah, Bruno, eu ainda não integralizei meu imóvel na administradora de bens. Não devo fazer? Se eu não fizer isso, eu vou ter aquele imóvel fora do meu planejamento sucessório e também tem essa questão do reflexo, né, de eu poder eleger o estado para quem eu vou pagar o imposto sobre a doação. Então, se é um imóvel, eu não posso eleger, é na situação do bem. Se está dentro da minha administradora, eu passo a não ter um imóvel como propriedade, eu passo a ter cotas. Cotas é bem móvel, eu consigo administrar melhor essa situação. Então, o que eu faço? Eu faria, só que quando for integralizar o imóvel dentro da administradora de bens, eu vou integralizar só a nua propriedade e vou reservar o usufruto. É isso que eu faria, tá? É um tema bem complexo, mas qualquer coisa vocês anotem e depois eu posso explicar um pouquinho melhor sobre essa distinção da propriedade, como que a gente pode fazer isso, tá? É mais ou menos quando, para quem tem empresa aqui, quando a gente tem as holdings, a gente integraliza as cotas, mas reserva o usufruto, justamente para não precisar pagar a tributação sobre JCP. É a mesma filosofia, é a mesma regra, tá? Então, eu faria dessa forma aqui. Ah, alguma coisa que eu acho que para as administradoras de bens
para as incorporadoras é algo muito bacana. Não incide IBS, CBS nas operações de permuta e também nas operações de dação em pagamento. Por que isso é importante? Porque a gente discutiu por muitos anos isso nas administradoras de bens. Quando eu dou um imóvel em permuta, eu recebo um imóvel em permuta em pagamento de um imóvel que eu estou vendendo, a Receita Federal, por longo período, achou que eu tinha que tributar essa permuta que eu estava recebendo. Mas, na verdade, eu não tinha um ganho econômico sobre isso. Isso ia ali para o meu estoque, eu não via dinheiro, eu tinha que transformar isso em dinheiro. Depois eu pagaria de novo o imposto quando fosse vender aquele imóvel. Era tão injusto esse entendimento que se pacificou que, em relação às permutas, realmente não incidia, né? O PIS, a COFINS não incidia sobre isso. E, ainda em relação à dação, remanesce esse entendimento, tá? De que é tributável. Então, com a reforma, a gente não tem mais essa discussão. De fato, não será tributável. Qual que é o reflexo disso? Isso é importante entender. Quando eu receber uma permuta em pagamento de algum imóvel que eu estou vendendo, ela não vai me gerar crédito. Não vai me gerar crédito. Essa aquisição não me gera crédito desse imóvel. Mas eu vou poder carregar depois o redutor de ajuste, que é algo que a gente vai ver na sequência. Tá? Vamos lá. Esse aqui ficou cheio, né? Bruna, como que vai funcionar a venda de imóveis? Aqui eu estou falando só de débito de imposto. Lembra o ICMS? Que a gente tem crédito, tem o débito, e depois tem realmente o que a gente vai recolher de tributo? Funciona mais ou menos nessa mesma sistemática. Aqui eu estou falando só do débito. Depois eu vou ter que aferir o crédito, para depois, na última linha, ver o quanto que de fato eu vou pagar de imposto. É assim que funciona hoje nas administradoras de bens diante da reforma. Aqui eu estou falando do débito, tá? Então, quando eu for vender um imóvel, eu vou pegar a minha base de cálculo, que é o valor da minha operação com tudo que tem direito. Seguro, taxa, desconto, multa, acréscimo, se eu estiver ali rentabilizando a operação, juro, tudo vai entrar na minha base de cálculo. Tá? Depois que eu apurar essa base de cálculo, eu posso reduzir, que é o nosso famoso redutor de ajuste. Bruna, como é que funciona esse redutor de ajuste? A partir de 2027, será vinculado para cada imóvel do contribuinte um valor correspondente ao redutor. Esse redutor, ele pode ser o custo de aquisição atualizado, ou então ele pode ser o valor de referência. O valor de referência, eu vou começar pelo valor de referência, explicando. Tá? O valor de referência é aquele que a administração apontar. Então, a gente tem um imóvel na administradora de bens lá por R$1 milhão, certo? Esse valor de R$1 milhão, o valor de referência diz, que é o valor de mercado, que hoje ele vale 2 milhões. Mas, na verdade, ele vale 2,5. A gente vai ter um período até para poder fazer esses questionamentos e alocar e atribuir corretamente o valor do imóvel para esse valor de referência. A outra opção para imóveis que já estejam na nossa contabilidade até dia 31/12/2026, tá? É o custo de aquisição atualizado. Então, eu pego lá o valor que eu adquiri em 1900 em Guaraná de Rolha e vou atualizando pelo IPCA. Vou atualizando, posso adicionar aí ITBI e mais alguns outros custos relacionados à aquisição até o momento do dia 31/12/2026. A rigor, a gente vai continuar atualizando ele até quando haja a venda desse imóvel. Então, ele é utilizado, a finalidade dele realmente é para reduzir a base de cálculo. Então, eu tenho aqueles meus imóveis lá na minha contabilidade, quando eu for passar para 2027, eu vou ajustar o custo de aquisição. Isso para fins de IBS e CBS. Não funciona para imposto de renda e contribuição, certo? Só para fins de IBS e CBS. Então, eu vou poder fazer esse complemento. Depois que eu tiver esse complemento aqui, é por isso que eu estava falando que lá na integralização do imóvel e na compra e venda, isso aqui seria refletido, tá? Por quê? Porque quanto maior o meu custo de aquisição, certo? Depois de 2027, eu só vou poder utilizar isso aqui dos imóveis adquiridos a partir de 2027. Essa vai ser a única referência, custo de aquisição atualizado. Depois que eu tiver imprimido esse momento, concorda que o valor que eu recebo esse imóvel, o valor pelo qual ele é reconhecido na minha contabilidade, vai impactar no quanto que eu vou recolher mais tarde de tributo, no meu débito? Então, quando a gente tem um imóvel na contabilidade, na nossa pessoa física, e a gente quer colocar ele na administradora de bens, a gente sempre leva pelo valor contábil. Por quê? Para não gerar ganho de capital da pessoa física, certo? Eu sempre levo pelo valor contábil. Aqui, a gente talvez teria que rever, fazer contas e verificar se de fato vale bastante a pena levar pelo valor contábil, porque eu vou minorar o meu redutor de ajuste, certo?
Então, esse é o primeiro ponto, tá? A mesma coisa com compra e venda de imóveis. Depois que eu afiro a minha base de cálculo, aplico o meu redutor de ajuste, a depender da finalidade do imóvel, se ele for um imóvel novo ou se ele for objeto de venda, né, de um lote residencial, eu posso ainda reduzir 100 mil e 30 mil reais da base de cálculo. Então, eu tenho o valor da minha operação menos o redutor de ajuste, menos o redutor social para essas finalidades aqui, tá? Bruno, o que é um imóvel novo? Nunca ocupado, nunca usado. É isso. Então, obviamente, a gente vai usar uma única vez esse tipo de benefício, certo? Aqui tem só a questão da base de cálculo com a alíquota. A alíquota na venda, ela também tem uma redução de 50%. Então, é um setor que foi, digamos assim, beneficiado em relação à reforma tributária. A gente tem uma série de coisas aqui, uma série de artifícios que a gente pode minorar a base de cálculo e o valor do débito. Terreno entra também na categoria de imóvel novo? Entra sim, tá? Entra sim. Imóvel residencial para lote é só isso aqui. Não, imóvel residencial só. Esse imóvel novo é só para residencial, tá? O lote, o teto é 30 mil. Locação. A gente estava falando da operação de venda, agora a operação de locação, ainda falando só de débito de imposto, tá? A base de cálculo é o valor da operação, também com tudo que tem direito, menos os tributos e os emolumentos e despesas de condomínio, tá? Para a alocação de imóveis que tenham a conotação residencial, imóvel residencial, estou locando uma casa, um imóvel residencial, eu posso reduzir da base mais R$600. Esses valores todos, 100 mil, os 30 mil ali do redutor social, esse valor de R$600 aqui, eles serão atualizados pelo IPCA, tá? Então não é um valor congelado, é um valor que vai tendo essa atualização, para não perder aí, pelo menos não na sua integralidade, né, o benefício. Então, para eu apurar o valor devido numa operação de locação, eu tenho que pegar esse valor da operação, dependendo da finalidade do imóvel, reduzir o redutor social, R$600, aqui. E aí, sobre esse montante, eu tenho que aplicar as alíquotas de IBS, CBS, com redução de 70%. Então, na locação, eu tenho uma redução da alíquota nominal de 70%. Tá? Eu vou trazer depois uma planilha em que o estudo vai ficar um pouco mais fácil, mas do ponto de vista financeiro, mais compreensível. E aí, aqui, a gente tem também os regimes de transição, tá? Os regimes de transição, eles vão abarcar aqui duas principais operações, com incorporação imobiliária e com alocação e cessão onerosa de imóveis residenciais. Depois a gente tem a questão da alocação também de bens residenciais e não residenciais. No caso de incorporação, o RET, meu Deus, o que vai acontecer com a nossa vida sem o RET, pelo amor de Deus? Para incorporações, o registro de afetação acontecer até janeiro de 2029, a gente ainda consegue manter o benefício do RET, ou seja, as incorporadoras recolherão os mesmos 4% em relação ao faturamento. Qual que é a diferença? Quando eu, contribuinte, administradora de bens, comprar um imóvel de uma incorporadora que tenha se beneficiado pelo RET, eu não tenho crédito em relação a essa aquisição. Eu posso manter o meu redutor de ajuste, que vai ser o valor que eu estou adquirindo aquele imóvel, pelo valor da aquisição, mas eu não tenho crédito, certo? Acho que a gente pode passar aquela questão da locação aqui. Em relação aos contratos de locação, o que eu entendo, por isso que eu pedi atenção de vocês quando eu falei que o IBS ele vai entrar em vigência, né, em um momento distinto da CBS. Muito se falou ali no apagar das luzes quando a lei complementar, né, regulando a reforma tributária veio. Ai, meu Deus, a gente tem que assinar os contratos, sair correndo, fazer aquela assinatura em cartório. Meu Deus do céu, foi um Deus nos acuda, todo mundo nos ligando, todo mundo desesperado, em função dos regimes de transição, porque parecia uma oportunidade assim, a última oportunidade da vida, né? A gente tem que ter cautela, tá? Por quê? Porque quando eu, administradora de bens, estou locando um imóvel residencial, se eu atender os requisitos do contrato ter sido assinado antes da entrada de vigência da lei, que foi 16 de janeiro, e se tiver
comprovação, né, de que isso de fato aconteceu antes dessa data, eu posso aplicar sobre as receitas de locação a alíquota de 3,65, que é o que hoje a gente já apura a título de PIS e COFINS, né? Então, quando a gente olha o primeiro momento, todo mundo fala, meu Deus, o IBS e CBS vai chegar a alíquota de 28%. Vai ser muito mais do que os 3,65 que a gente está recolhendo a título de PIS e COFINS. Então, parece que é muito bom, mas não é. Na verdade, depois dos exemplos, vocês verão que não é. Por quê? Porque a minha alíquota efetiva até 2028 ela é menor do que 3,65. Ela é menor. Eu tenho redução de 70% em relação à alíquota. A minha alíquota de CBS é 8,8%. O IBS ainda não vai ter entrado em vigência aqui, nesse momento. Então, como o meu benefício vai até 2028, tem muita dúvida de errar, assim, apesar de a gente achar que cada caso é caso, né, tem que fazer conta, mas para imóvel residencial não vale a pena o regime de transição. Não vale a pena porque eu não posso aplicar o redutor social de R$600, eu não teria aí a possibilidade de aplicar a alíquota de 70%, seria unicamente 3,65% de forma definitiva, e eu também não posso tomar crédito, eu não gero crédito. Então, para quem está adquirindo ou utilizando isso, não gera crédito. Para a pessoa física não tem muito impacto, porque a despesa de locação, apesar de eu ser obrigada a informar, ela não é uma despesa dedutível ainda, né? E para o imóvel não residencial, é que eu quero chamar um pouquinho mais de atenção. Porque a depender do momento da etapa de transição que a gente vai estar, a minha alíquota nominal de IBS e CBS realmente ela é grande. Mesmo que eu utilize 28%, se eu reduzir 70%, é superior aos 3,75%. Só que assim, quando eu estou locando imóvel não residencial, eu tenho algumas hipóteses. A primeira, eu realmente tenho um galpão, loco para uma empresa que não tem nada a ver comigo, e nesse caso a gente teria que apurar a regularidade de operações que acontece com essa empresa para verificar se em relação a esse imóvel vale a pena ou não eu aderir ao regime de transição, se eu, obviamente, satisfazer esses requisitos. E de outro lado, eu tenho a reorganização societária, que por várias razões a gente às vezes desloca um imóvel da atividade operacional de uma indústria, de um conglomerado de empresas, para uma unidade imobiliária. Eu deixo ela num cantinho. Bruna, por que a gente faz isso? A gente faz isso em função da otimização da carga tributária, porque eu gero despesa dedutível para a atividade operacional, reduzindo lá o imposto de renda e contribuição dela a pagar, e porque também, do ponto de vista negocial, pode ser que eu queira vender a minha operação sem vender o meu ativo imobiliário. Para a questão de sucessão, pode ser que eu tenha sócios sucessores que tenham mais aptidão para a situação da operação da empresa e outros que não, que eles prefiram ficar com o imóvel, com um patrimônio mais imobiliário. Tem várias razões pelas quais a gente constrói uma administradora de bens dentro de um grupo, dentro de uma situação empresarial. E por isso que eu chamo a atenção nessa situação aqui. Pode ser que se eu não tiver muitas operações significativas, o 3,65 seja mais barato efetivamente do que eu vá pagar. Só que eu não transfiro crédito nesse regime. Eu não transfiro crédito. Então, se eu estiver falando desde um grupo econômico, não faz muito sentido eu não transferir crédito, certo? Eu vou acabar um pouco com o benefício que a gente viabiliza aí para fins de IBS e CBS naturalmente, tá? Hoje, essas reduções do regime de transição, as do regime de transição impedirão, tá? Então, dentro de uma carteira total, você pode solicitar regime de transição para alguns imóveis? Por imóvel. Outros não? Por imóvel. Por imóvel. Hoje a apuração é faturamento. É faturamento. Eu tenho uma carteira lá com FIIs comerciais e FIIs residenciais. Por imóvel, eu vou ter segregação. Eu tenho que ter segregação na contabilidade da apuração disso aqui. Então, é por isso que eu digo, Bruna, vale a pena ou não vale? Depende, tem que fazer conta, a gente tem que entender, dentro da realidade daquela família, ou daquele grupo empresarial, né, ou daquele empresário, quais são os gargalos e trabalhar com esses reflexos. Não tem receita de bolo, é analisar operação por operação, imóvel por imóvel. Bruna, que trabalheira. Sim, tem a reforma que vai fazer a gente revalidar todos esses pontos. Mas quando a gente cria uma administradora de bens, já se deve fazer essa análise. Nem sempre vale a pena, depender da finalidade do imóvel, você colocar o imóvel dentro de uma administradora ou não. Então a gente já faz essa análise, né? Agora, tem que fazer essa análise com base nesse novo cenário. Aí aqui também eu quis enfatizar algumas situações que estão correlacionadas aí com a administradora de bens. O IBS e o CBS não incidirão
sobre venda de participação societária. Quando eu falo isso para contador e advogado, eles já pensam, deixa eu pensar aqui. Então, eu vou colocar aqui, se houver evasão fiscal, a autorização para cobrança de tributos. Eles botaram isso embaixo dessa possibilidade aqui de não tributar a venda de participação societária. E o que eu quero dizer com tudo isso? Sabe as famosas empresas veículos? A gente tem lá uma empresa, a gente coloca um imóvel lá dentro para fugir do IBS, do IBS e da CBS. Na venda, a gente acaba, então, vendendo as cotas e não propriamente o imóvel. E a gente pode gerenciar isso de forma diferente. A gente faz isso por várias razões, algumas pessoas fazem, né? Às vezes eles querem fugir do ITCMD e fazem compra e venda entre pessoas relacionadas. Tem sérios riscos nessa operação, né? Eu sempre falo que não tem lanche grátis. Então, se está mais barato, tem alguma coisa que a gente precisa analisar, porque tem um outro efeito. Nessa situação, qual que é o efeito? Quando há compra e venda, foi, não é mais meu. Quando eu faço a doação, tem hipótese de reversão. Então, quem está doando pode reaver esse bem que está doando, num caso de quem está o donatário morrer antes que ele. Então, são situações que a gente tem aqui que administrar, tá? A transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação e integralização, desde que não tenha havido a apropriação de crédito. Segue a filosofia de que, assim, se eu me apropriei daquele crédito, eu vou ter que fazer incidir agora em função do fluxo da operação, tá? Da não cumulatividade. Mas, se não, quando é uma pessoa física que está integralizando, não tem incidência. Aqui um pessoal aí da área financeira, né? Rendimento financeiro. O rendimento financeiro, ele não vai incidir IBS, CBS, salvo quando ele for decorrente de um serviço financeiro, para quem a reforma tributária nominou que seriam os sujeitos passivos, que seriam os contribuintes. Então, tem lá, quem, bancos, enfim, praticar um serviço financeiro tem que recolher IBS e CBS. Mas se você está oferindo uma renda, isso não vai ser objeto de tributação de CBS e IBS, tá? Então, aqui, novamente, o recebimento de dividendos e JCP está fora do IBS e CBS, e as doações sem contraprestação, desde que não tenha havido a apropriação de créditos. Então, essas doações também estariam fora do campo de IBS e CBS. Bruno, aqui que é sem contraprestação? Quando não entrego nada, quando não pratico nenhum tipo de serviço. Às vezes, assim, eu te dou aqui, mas tu me faz alguma coisa pela lateral. Isso configuraria uma hipótese de incidência do IBS e CBS. Só não configura quando eu não tenho contraprestação. Eu trago aqui também, vai ficar mais fácil na planilha. Existe uma equiparação da pessoa física. A pessoa física que locar ou vender imóveis se equiparar a um contribuinte, se equiparará a um contribuinte, para fins de recolhimento aí de IBS e CBS. Quando que isso acontece? Quando eu tenho uma receita superior a 240 mil de locação, advindo de 4 imóveis distintos ou mais. E na venda, quando no ano calendário anterior tiver vendido 4 imóveis distintos ou mais, ou se no ano calendário anterior tiver vendido 2 imóveis construídos pelo próprio alienante que estejam na sua declaração dos últimos 5 anos anteriores à data da alienação, tá? Pode passar. Eu vou trazer os exemplos depois. Pode voltar. Então, vamos botar a planilha do Excel? Gente, é uma planilha simples, tá? Porém, eu acho que ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Sim. Eu sei que tem gente aqui nessa plateia que faz planilhas que são... O teu não vai aqui. Não tem o... Aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui eu fiz um resumo comparativo só das alíquotas, tá? Então, em 2025, aqui eu só estou comparando PIS, COFINS, IBS e CBS. Quando eu estiver falando de pessoa física, eu vou trazer imposto de renda junto. Até lá eu não vou falar de imposto de renda, porque não altera na reforma tributária, nessa parte que a gente está falando aqui, essas disposições. Eu continuo recolhendo o mesmo, tá? O que vai alterar é PIS, COFINS, CBS e IBS. Então, em 2025, eu tenho 3 pontos... Vocês estão enxergando aí? 3,65 de PIS e COFINS e nada de IBS e CBS. Aí eu selecionei esses anos aqui, porque em 2027 é o primeiro ano que eu vou ter CBS e o CBS e não o PIS e COFINS. 2029 eu selecionei porque é o primeiro ano que eu vou começar a ter o IBS. E selecionei o ano de 2033 porque é quando nós teríamos 100% aí da tributação das alíquotas vigentes, tá? Então, aqui, a alíquota nominal em 2025 de PIS e COFINS é 3,65. Em 2027, é 8,80. Em 2029, 10,80.
E aí, em 2033, 26,80. É claro, gente, que eu estou considerando isso aqui, as alíquotas estão sendo informadas pela administração. A gente ainda não tem certeza do que efetivamente vai vir, tá? Mas de CBS tem sido bem sólido, essa posição dos 8,8. O que não está muito sólido é o IBS, que depende dos municípios e dos estados e tudo mais. Tá? Por que eu coloco a alíquota nominal? A gente tem aqui depois das conclusões, tá? Porque vocês vão ver que no novo regime, a alíquota nominal quase nunca é a mesma que a alíquota efetiva. Então, a gente pode ficar um pouco menos preocupado desde que a gente compreenda a sistemática, a dinâmica. Pode ir. Opa. Aí, segundo. Então, no regime de locação, eu não utilizei aqui, tá, pessoal, nem o redutor social, nem para fins de venda, porque o valor acaba ficando pequeno em relação aos montantes que a gente está utilizando. Mas teria mais o redutor social que a gente poderia utilizar na venda e na locação, a depender aí do montante e do destino do imóvel, tá? Na locação de imóvel não residencial, eu estou atribuindo aqui 240 mil e utilizando como se fosse uma receita anualizada, tá? Para a gente poder fazer essa projeção. Em 2025, se eu tivesse recebido uma receita de 240 mil, eu pagaria a título de PIS e COFINS R$ 8.760. Em 2027, se eu tiver recebido a mesma receita, eu vou pagar 6.336. Bruna, qual que é o cálculo? O cálculo é eu pegar a alíquota de 8,8, reduzir 70% e aplicar sobre a minha receita de 240 mil. Tá? Então, é que a gente está sem o mouse aqui? Então, basicamente isso aqui. Estou pegando minha alíquota, estou multiplicando por 30%, que é o valor residual da alíquota, vezes a minha receita, certo? Então, é isso que eu vou ter de tributo. No ano de 2029, além do CBS, eu preciso considerar 10% da alíquota de IBS, que é o que vai entrar em vigência. Então, eu teria esse resultado aqui, também com a redução de 70%. Então, eu vou ter um total de débito de 7.776. E aí, para o ano de 2033, eu estou calculando com a redução de 70% sobre as minhas alíquotas cheias. Vejam que isso aqui é o débito. O que eu preciso levar em consideração para saber qual que é o tributo que eu vou pagar são os meus créditos, que hoje não existe. Hoje, na sistemática da cumulatividade de PIS e COFINS, eu não tenho. Então, por que isso é importante? Porque a gente não está acostumado, quando a gente tem uma empresa do lucro presumido, a se preocupar em relação às aquisições. Eu compro o que é mais barato, o que está mais legal, porque eu não aproveito aquilo. Então, é o que está mais barato na prateleira, certo? Agora, com a reforma, não é isso que vai funcionar. Eu preciso me atentar aos créditos, se aquela empresa que está me vendendo um imóvel, né, enfim, está alocando algum tipo de imóvel ou prestando algum tipo de serviço, vendendo algum material, se ela vai ter condições de me gerar crédito, porque isso vai impactar diretamente no valor do tributo que eu vou recolher. Aqui, pode até um pouquinho para baixo, eu escolhi 2 serviços essenciais, não por acaso, em que a gente, praticamente todas as empresas têm essas despesas, tá? Então, eu anualizei também um valor aqui só para a gente poder fazer uma brincadeira aqui com os números, né? Então, se num ano eu tiver 24 mil de despesas, aqui esses 2 serviços têm redução de base de 40%. Então, eu tenho que reduzir a minha base para fins de cálculo do quanto que eu vou poder acreditar, porque foi exatamente isso que eu paguei na operação anterior. Então, meu prestador de serviço pagou isso, eu posso acreditar isso, tá? Para depois apurar o tributo. Tem algum lugar que podemos colocar essa lista de elegibilidade dos 70%? Tá, assim, ó, eu vou te falar uma coisa, tá? Tá tudo na reforma, no texto da reforma. O chato é que é muito disperso, como eu disse, em relação a imóveis, a gente tem o regime geral, eu tenho um regime específico e tenho um regime de transição. Então, eu preciso condensar tudo isso para trazer esse compilado e dizer, é possível fazer dessa forma. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala já no valor de venda de imóveis, se eu tivesse adquirido um imóvel de uma incorporadora que utilizou o RET, eu não poderia ter crédito. Se eu comprar um imóvel de uma outra operação que não teve RET de um contribuinte, além de eu poder aplicar o redutor de ajuste, eu vou poder aproveitar
o redutor de ajuste para apurar o meu débito. Eu vou poder aproveitar os créditos para minorar o meu tributo a pagar. Então, assim, essa é a fluidez, essa é a dinâmica da reforma que a gente precisa entender. Entender de quem que a gente está comprando vai fazer toda a diferença na hora de pagar. Então, lá na frente, a gente pensa o seguinte, se eu tiver que regularizar, por exemplo, o meu uso do meu imóvel pessoal, né, e passar a ter um contrato, aí, uma receita de locação, realmente, com a minha pessoa física e a minha empresa, eu necessariamente vou pagar tributo? Depende de qual que é o meu fluxo de aquisição. Se eu tiver adquirido um imóvel, imagina a quantidade de crédito que eu tenho aqui. Vai ser proporcional àquilo que a pessoa pagou na operação anterior. Então, assim, é um grande e enorme depende, tá? Um grande e enorme depende. Isso vale para a questão de operação de compra e venda, locação, para todas as operações da empresa. Aqui, na venda de imóveis, no regime, eu também estou aplicando o regime diferenciado, que é o específico para essas operações com imóveis, tá? Previstas na reforma. E só complementando, todas essas reduções estão lá, de serviços, profissional liberal, também tem. Então, digamos que a gente tem, eu sou advogada, faço jus à redução de 40%. O escritório também faz, desde que só haja advogados dentro do escritório, para não perder o benefício, né? E no caso de imóveis, muda se o teu estoque é composto por aquilo que você construiu ou pelo que você adquiriu? Eu vou ter que seguir regras diferentes. Então, por exemplo, As administradoras que a carteira que é por incorporação. Sim, que é por incorporação, digamos assim, né? Então, segue o regime geral da incorporação, tá? Eu também tenho um regime específico, o regime de transição. O regime específico vai me dar direitos daquilo que eu estou construindo até 2026, o total daquilo que eu posso aferir. Aquisição do imóvel, mais material de construção, mais serviço, tudo que eu tiver nota, eu posso somar para compor o meu redutor de ajuste. Entende? E vai diminuir minha base de cálculo na hora da venda. Tá? Então, isso eu vou poder fazer dessa forma. É porque, assim, é uma coisa que a gente vai ter que colocar no trilho, né? A gente tem essas operações que estão lá contabilizadas, mas que eu não tinha antes. Então, é um grande regime de adequação, tá? Aqui, então, para a gente fazer a venda de imóveis, antes, de acordo com o ano de 2025, ainda que eu tenho PIS/COFINS em vigência, não tenho dúvidas, eu vou lá, aplico 3,65 em relação ao valor da venda, pouco me importa o valor da aquisição, pouco me importa por quanto que eu coloquei dentro da empresa, não vai fazer a menor diferença para mim. Eu vou olhar para o valor da venda e aplicar a minha alíquota efetiva de 3,75. No passar dos anos, 2027, 2029, 2033, isso naturalmente muda. Então, eu vou ter que analisar o redutor de ajuste, diminuir da base de cálculo, né, do valor da venda, esse redutor de ajuste. Veja, se tiver aquela finalidade ainda residencial, eu posso reduzir mais, né? Posso reduzir montante de 100 mil, se o imóvel for novo, aquela coisa toda. E vou ter que calcular com as margens, né, uma redução aqui da alíquota de 50%, o meu total do débito, podendo também aferir créditos. E aí, só depois de fazer essa contraposição, é que eu tenho o tributo a pagar. Bruna, e esses meus créditos, né? Digamos que eu tenho uma aquisição de um imóvel em 2030. E depois eu não tenho mais outras operações. Isso vai ficar ad eterno na minha conta gráfica? Não, não fica. Então, se eu não utilizei isso, eu tenho que fazer duas coisas. Ou eu tenho que pedir um ressarcimento desse montante, e aí existem ali prazos e requerimentos, regulamentações que vão definir como que eu faço isso, e aí isso vai demandar também a média mensal do quanto que eu pago de IBS e CBS, é um cálculo ainda um pouco complexo, mas a princípio haveria a possibilidade de receber sem atualização, tá? E a outra situação é você utilizar na saída de alguma operação, seja compra e venda, seja locação, a gente está falando aqui de imóveis, né, para reduzir essa conta, tá? Mas ele não fica mais do que 5 anos na minha conta gráfica. Mais embaixo. Então, acho que... eu fiz aqui um comparativo da PF com a PJ. Bruna, agora com isso tudo, vale a pena eu ainda ter a PJ? Não é melhor eu ter a pessoa física? Bem, o que a gente pode entender? Eu fiz aqui, eu contabilizei na locação, eu somei aqueles tributos a pagar que a gente tinha, o imposto de renda e a contribuição social, sobre uma mesma operação, tá? De 240 mil de locação. Eu elegi esse valor porque justamente é a trava ali da receita de locação que uma pessoa física poderia ter até 4 imóveis. Então, o que eu chego? Eu chego numa alíquota efetiva, se eu somar imposto de renda, contribuição, IBS, CBS, com aqueles 24 mil de crédito, que eu entendo que fui extremamente conservadora na utilização disso, tá? Anualizado, né?
eu chego em alíquotas efetivas, pode passar um pouco para o lado, para o lateral. Acho que esse vermelho não vai dar para ver, né? Dá para ver aí? Pode pôr outra cor aí. Aqui. Aí, acho que fica melhor. Aí eu chego ainda numa alíquota efetiva menor do que eu tributar pela tabela progressiva do imposto de renda. O que acontece? Na tabela, hoje, se eu tenho rendimento de locação, eu vou aplicar a tabela progressiva. Assim, a gente fala, quando a gente está em reunião, até para ser mais prático, não ficar sendo muito redundante, que quando a gente tem uma receita de locação, a depender do volume, a gente vai tributar em 27,5%. Na verdade, tecnicamente, ninguém paga 27,5%, tá? Porque eu tenho essas parcelas aqui. Então, eu fiz questão de tributar de acordo com cada faixa para que vocês possam compreender. Então, se eu tenho uma receita de 240 mil, 27 é isento. Então, R$ 6.809 vai me impactar nesse recolhimento aqui de tributo. 11 mil nesse aqui, e assim por diante. Então, 184 mil numa receita de 240 mil vai ser tributada a alíquota de 27,5%. Então, quando eu somo tudo, a minha alíquota efetiva é 23,02%, por mais que eu tenha 184 mil no 27,5%. Então, obviamente que quanto mais receita eu tiver, mais alto esse percentual de alíquota efetiva vai ficar, porque todo o resto é tributado aqui, a alíquota de 27,5%. Então, quanto mais rendimento eu tiver, maior é a minha alíquota efetiva. Então, se eu considerar isso tudo, né, diante dessas premissas e dessa projeção que eu fiz aqui para fins de locação, ainda assim a alíquota efetiva ela é inferior à alíquota da pessoa física. Me corrija se eu estou errado. Me parece Pode falar. que toda a inteligência, todo o trabalho que vai orbitar vocês, advogados, gestores de administradores, proprietários de administradores, contadores, vai ser em torno do redutor do ajuste. Compra da compra, do redutor de ajuste. Tentar enquadrar argumentos para estar no limite superior do redutor de ajuste. Tanto a questão o redutor de ajuste ele é importante, mas ele vai ser travado depois de 2027. Então, eu saber comprar bem, por um valor de mercado adequado, faz diferença para isso aqui. Pensando em carteiras já consolidadas. Exatamente. Daí, a aferição desse montante é importante. Depois disso, de quem eu compro, vai impactar na questão dos créditos, que daí mexe na minha alíquota efetiva. Entende? Porque sem o redutor de ajuste, Não, sem o redutor de ajuste é impossível, né? E esse redutor de ajuste, Bruna, como é que funciona aí? Ele se preserva enquanto há operações entre contribuintes. Então, uma incorporadora, uma administradora de bens vende para uma empresa, vende para um outro contribuinte, eu mantenho esse redutor de ajuste, anteriormente reconhecido em 2026, 2027, e vou atualizando ele pelo IPCA, entende? Então, essa é a ideia, tá? E aí, por isso que todas as questões também de aquisições, que eu fico repetindo aqui, elas são importantes porque elas também vão diminuir o meu tributo a pagar, né? O redutor, só para ficar bem claro, o redutor, ele impacta no meu débito. O crédito, ele impacta no tributo que eu vou pagar, tá? Um pouco diferente. E aí, aqui que eu fiz essa questão da pessoa física para a gente entender que, assim, quanto mais receita eu tiver, mais inviável tributar na pessoa física eu vou ter. Eu não fiz mais do que 240 mil, porque realmente não faz sentido, né? Se eu tiver mais 4 imóveis ainda, vou ter mais IBS, CBS, não faz nenhum sentido aqui, tá? Então, Bruna, se eu tiver receitas, toma aqui para mim, Fran, esse 27 e essas duas aqui faixas. Mas esse, quanto que dá? Esses dois dá quanto? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Só soma esses dois, onde é que tá? Vê se só colocar em cima já vai dar. Só selecionar já vai dar o montante. Então, se a gente tiver uma receita disso aqui anual, a gente não está falando que, né, realmente não vai valer muito a pena ficar na administradora de bens. Mas isso aqui já é uma conta que talvez já não faria muito sentido no sistema atual. Porque quando eu coloco hoje um imóvel dentro de uma administradora de bens, se o imóvel é próprio, eu ainda tenho que pagar o ITBI de 2%. Então tem essa conta de cashback que a gente precisa fazer. Falo hoje porque a gente tem um julgamento no tema 1368, pelo STF, que está para analisar a constitucionalidade dessa exigência do ITBI quando eu coloco um imóvel meu dentro de uma administradora de bens. Se for declarado inconstitucional, tem um caminhão de dinheiro aí para recuperar. Né, Renato? Tá. Podemos seguir. Aí aqui eu fiz só também uma projeção sobre ganho de capital, tá? Porque a grande diferença aqui, de fato, é o redutor de ajuste. Da minha pessoa física, eu não consigo reavaliar.
Eu tenho lá o valor de aquisição daquele imóvel, se eu comprei lá em 1990, vai ficar aquele valor, eu não consigo reavaliar. Então, a gente tem, além da questão da valorização de mercado, a questão de inflação, que pesa muito. E aí, na pessoa física, um pouquinho para trás. Na pessoa física, eu tenho essas faixas aqui de tributação, certo? Então, se eu tiver um ganho de capital até 5 milhões, eu pago 15. Se for até 10, eu pago 17,5. Se for acima de 10 até 30, eu pago 20. E se for acima de 30, eu pago 22,5. Então, obviamente, quanto maior o valor, também menor o benefício de eu ficar na pessoa física. Aqui, quando eu fiz o cálculo do ganho de capital, eu não podia considerar como o custo de aquisição o mesmo redutor, porque quase nunca isso de fato acontece. Então, para trazer um pouco mais de coerência aqui, no redutor eu considerei 2 milhões, numa venda de 2 milhões e meio, e aqui eu considerei 1,5 milhão como custo de aquisição e o custo de venda de 2 milhões e meio, tá? Então, a gente chega também numa alíquota efetiva de 6%. Se eu fosse considerar aqueles créditos da entrada que a gente havia já mencionado, eu teria esse montante aqui. Hoje, eu tenho 6,73%, porque é a alíquota efetiva total, né? Mas aqui mesmo com imposto de renda e contribuição, tá? Aqui eu estou fazendo o cálculo geral. Para comparar pessoa física com pessoa jurídica, eu estou controlando aqui a tributação integral. Eu teria uma alíquota menor. Quanto mais créditos eu tiver, quanto maior for o meu redutor de ajuste, menor será a minha alíquota efetiva. Então, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, 28%. Veja, na prática não é essa a realidade. Na prática, desde que eu tenha aplicado um redutor de ajuste quando o governo, né, a administração apontar esse redutor de ajuste, eu ficar atento em 2027, porque eu posso impugnar esse montante, posso questionar para que ele venha mais a valor realmente de mercado, e que as minhas aquisições, antes de oferir a questão de preço, entender a sinergia em relação aos créditos que pode me gerar ou não. Então, quanto custa um imóvel para uma incorporadora que aplicou o RET? Custa tanto. Tem que ser muito mais barato do que um imóvel, efetivamente, que não aplicou o RET, porque não vai me gerar crédito. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa ficar atento. Fundo de investimento, Bruna, aplica isso ou não aplica? Tem uma discussão, tá? Fundo de investimento imobiliário, né? Fundo de investimento não é uma pessoa jurídica, é uma comunhão de interesses. Então, assim, não caberia muito a denominação para ele como um realizador de operações. Então, a reforma apontou ele como contribuinte e mandou tributar normal. Então, segue a mesma filosofia. Se isso vai ficar assim, se não vai haver um questionamento, se vai haver uma alteração, só o futuro dirá. Mas eu acho que existe grande possibilidade de juridicamente haver o afastamento disso para os fundos. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa planilha? A minha intenção foi trazer um pouco mais vista financeiro ou aqui de planilha. Qual que é o nome da... Sabe, 13... 796 no STF. No STF. Isso. E o 1348 está especificamente na integralização das ruas. 1348? Isso. Esses dois. Esse foi afetado recentemente. No julgamento ainda. É um caminhão de dinheiro se isso efetivamente vier, se não modular, né? Se não modular, porque todo mundo, na maioria dos casos, já pagou. Então, você não consegue efetivamente regularizar o imóvel. Então, todo mundo paga e fica pensando, calculando o prazo ali prescricional para reaver isso, para poder questionar e impugnar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, Fran. Acho que esse é o último slide da apresentação. Então, aqui, eu acho que é importante frisar, né? As conclusões ainda podem ser alteradas em função de regulamentações supervenientes ou de interpretações que possam se tornar mais claras nessas regulamentações. A palestra está se baseando na leitura literal da reforma tributária. A gente ainda não tem condições de fazer muitas interpretações além disso, porque, veja, o CTN é de 66. Não posso falar que é muito velho, porque senão eu vou apanhar aqui. Mas é de 66. E ainda assim a gente discute conceitos daquele instituto, né? Então, achar que hoje a gente vai saber dominar integralmente uma medida que foi expedida literalmente ontem, eu acho que não seria adequado. Né? Então, a nossa intenção é que as pessoas possam conhecer, compreender essas diretrizes, essa espinha dorsal da reforma e possam se posicionar adequadamente do ponto de vista negocial para as operações correntes e para as operações futuras. Entender, olhar para a nossa empresa, entender onde estão os gargalos que poderão impactar nessa reforma e ir ajustando o caminho. A gente tem tempo, ninguém está atrasado,
Ninguém está fora, ninguém está, nossa, não. Só que a gente tem que, não, a gente não pode negar que, de fato, todo o ambiente negocial vai mudar, e vai mudar. O que a gente está falando sobre administradora de bens acontece nas empresas. Acontece nas empresas comerciais, nas empresas industriais. A indústria tende a ter uma redução de carga. Tende. O serviço tende a ter um aumento, justamente em função das questões de crédito. Pessoa física não gera crédito. Eu tenho prestação de serviço, qual que é o maior insumo que eu tenho, qual que é a maior despesa que eu tenho? Folha. Folha não gera crédito. Então, assim, essas questões a gente precisa entender para que, na questão negocial, seja com o fornecedor, seja com o cliente, se eu souber na frente, eu vou ter um ganho negocial. Eu vou estar na frente dizendo, não, eu sei que tu vai reduzir tanto a tua base e aí tens que me repassar essa redução, certo? Porque, na verdade, a carga vai ficar com o consumidor final, que é quem paga sempre a conta. Eu quero abrir aqui para... Por favor. Por favor. Sim. Uhum. O imóvel Uhum. no entanto, era muito maior do que eu paguei. Uhum. Posso recorrer a isso? Tem alguma forma? Tem, mas tem desde que, assim, ó, o valor, qual que é a base, tá? Tem muita gente falando, ai, nossa, é valor venal, é valor isso, é valor aquilo. Ano passado teve um vídeo circulando, eu gastei mais tempo explicando que aquilo não fazia sentido do que propriamente, assim, desmistificando uma informação incorreta do que propriamente contribuindo, eu acho, de forma positiva. O que acontece? O ITBI, a base de cálculo é o valor comercial, ponto. Então, o valor comercial que você adotou, ele deve ser considerado para fins para fins gerais. Agora, a fiscalização ela pode questionar se esse imóvel teu, a valorização dele não está aquém a mercado. E aí existe ali um procedimento que ela deve adequar para isso. Se ela atendeu a esse procedimento legal e disse que o teu imóvel era 3 milhões e tu comprou por 1 milhão, vai ser 3 milhões. E legalmente a gente não consegue afastar essa incidência. Entendeu? Assim, ó, minha experiência, não sei se tem alguém aqui da prefeitura, mas minha experiência, tá? Quando a gente questiona administrativamente, assim, segue todo o rito, levando 3 avaliações diversas, o custo das avaliações diversas é superior ao benefício de redução que a gente tem. Entende? Então, assim, ó, às vezes realmente existem situações que são díspares. E o cuidado que a gente tem que ter também é o seguinte, a gente fala do redutor de ajuste, né? Vamos aumentar, vamos socar o valor de referência para que depois nas operações a gente possa reduzir a base de cálculo, né? Esse valor de referência vai ser utilizado por todas as administrações, ITCMD, ITBI, tudo. Então vai ter essa centralização do quanto que é o teu valor de mercado para o teu imóvel. Tá? Então assim, respondendo de forma objetiva, se a prefeitura seguiu com o procedimento de avaliação, hoje eles têm um comitê ali aqui em Blumenau, pelo menos, né? É difícil de a gente conseguir afastar. Mas Itajaí, né, Fran, eles tinham uma forma de apurar por equiparação. A gente já baixou, já afastou vários, inclusive conseguimos uma resolução lá para dizer que aquela métrica não importava, não podia ser adotada. Então está muito mais em relação à métrica que eles utilizaram para aferir o teu valor de mercado do que propriamente dizer, foi superior do que a negociação que eu fiz. A gente teve uma situação semelhante no Tabajara, né? Em que a gente comprou por um valor que na verdade era superior ao valor de mercado, porque fazia sentido para o Tabajara comprar, em função de ser um clube, etc, etc, etc. E a gente até tentou dizer, olha, é superior ao valor de mercado que a gente está pagando, mas eles mantêm o valor da negociação porque é o pressuposto da base de cálculo. Isso não é fraco, né? Porque tem essa autonomia, né? Tem essa autonomia. Agora, o que até o PLP 108 tenta uniformizar é justamente essa base de cálculo. É dizer, olha, vamos parar com a confusão. É o valor de mercado. Mais alguém tem alguma dúvida? Bruna, cabe alguma observação tua quando a gente fala em holding de patrimônio e holding de investimento e atividade operacional? Ou uma miscelânea de nomenclaturas, né? Holding foi o nome do momento. Todo mundo fala holding, 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 holding. Mas eu tenho a holding imobiliária, que nada mais é do que administradora de bens, e tem a holding, na verdade, ela é gestão de participação societária. Essa é a finalidade da holding. Se a gente for ver lá os CNAs, né, Ju, a gente vai ter lá controle, gestão de participação societária. Não tem... Então, quando eu tenho uma holding, eu tenho operações investidas embaixo. Então, eu tenho aqui a controladora e as empresas operacionais embaixo.
Isso é uma holding, né? Para essas operações, continua a mesma coisa, exatamente. O cuidado que a gente tem que ter é nas receitas intercompany, mas dentro de grupo eu não tenho muita preocupação, porque só faz sentido eu ter desmembramento de atividade se eu tenho valor de mercado da precificação, tanto do serviço quanto da mercadoria, porque é assim que eu gero crédito, é assim que eu gero despesa dedutível, PIS, COFINS e imposto de renda e contribuição. Se não for desse jeito, não faz sentido. Então a gente já atende a régua, que é presunção de valor de mercado. O que a gente não pode fazer entre grupo é subir a régua, é eu adotar um valor acima do valor de mercado. Então, assim, um galpão custa para mim 240 mil para locar, mas eu vou locar por 300 mil, 500 mil reais, porque eu jogo essa despesa dedutível na empresa que está na locatária. Aí isso é glosado pelo fisco. Então, todos os planejamentos que a gente faz, pelo menos, né, a gente sempre pega uma avaliação de mercado e pede para fazer atualização anual. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter envolvendo a situação imobiliária dentro de grupo, né? Seja controle através de hold, seja controle direto. Para desonerar as pessoas que ganham até 5. E a contrapartida do tributo vai ser lucro. Até o 10% daquela progressiva, de 2,5 a 10, Uhum. né? Para os lucros acima de 50 mil. Eu enxergo isso só pessoa física ou essa questão das holdings vai bater na trave? Sabe que eu estava estudando isso ontem, né? Assim, é bem inicial, é uma proposta, pode acontecer tudo, pode acontecer nada, né? Uma proposta legislativa só, projeto, na verdade, do executivo, né? E o que eu entendo nessa leitura é muito claro, que é por pessoa jurídica para pessoa física. Então, se eu tiver 3 pessoas jurídicas e cada uma me pagar 50 mil, naquela operação eu não precisaria reter. Daí entra talvez no saldo total dos 1.200 lá, que superam 1.200. Mas assim, eu confesso que ainda está um pouco cabalístico ainda, esse controle dos 34% que não pode passar, como é que vai se dar isso tudo ainda para mim? Acho que a ideia é muito crua da proposta, da própria proposta é crua. Tá? Sim. Não, por favor. Uhum. De investimento? Sim, normal. Uhum. Veja, é que daí eu estou falando da pessoa física, né? E aí a gente tem uma lei, 14.973, talvez, de 2023, que mexeu... de 2023? Foi no finalzinho ali, 23, 24 de dezembro? Essa mesma, tá? Ela mexeu consideravelmente em relação a essas operações. O que a gente tem? A gente normalmente, quando tem patrimônio lá fora, a gente tinha as offshores e também tinha o trust, né? Que é conjugado, são operações conjugadas. E aí a gente conseguia, numa tacada só, reduzir as vezes TCMD e também a gente ficava diferindo o ganho tributário e não recolhia imposto de renda, não fazia nada. Foi o que a gente disse que aconteceu com o Silvio Santos, muito provavelmente, tá? Ali, era a estrutura que o Silvio Santos tinha. O que acontece? Com essa superveniência dessa lei, a questão do ITCMD ela meio que cai por terra, já em função da emenda constitucional também, que diz o seguinte: não importa onde você esteja, não importa. Se o teu beneficiário, se o teu sucessor estiver no Brasil, vai pagar. Bom, em relação a trust e operações de offshore, se eu tiver um recebimento que não volta mais para mim, isso é configurado doação. Se tem a possibilidade de voltar para mim esse imóvel, esse patrimônio, tudo que está dentro do trust ou dentro das offshores, então aí a gente está falando de tributação de rendimento. E aí segue as tabelas progressivas normais de rendimento. Tá? Então, assim, teve uma alteração significativa. As operações de fora, no exterior, as offshores em geral, elas ainda acho que tem bastante vantagem para uma série de coisas, não só do ponto de vista fiscal, mas pela pulverização do risco, né? O Brasil é um risco gigante, então às vezes vale a pena deixar alguma coisa lá fora, mas elas precisam constantemente serem atualizadas, revistas e tudo isso, porque às vezes uma alteração de legislação dessa deixa fazer sentido. O que aconteceu que o Silvio Santos foi bem interessante, na verdade ele tinha, não se sabe muito bem o que ele tinha, mas ele tinha patrimônio lá fora, né? Uma offshore, trust, tudo mais. E aí, São Paulo sempre exigiu o imposto ITCMD quando o residente estava localizado aqui e os bens fora. Eu já tinha decisão do STF dizendo que não era possível, que essa norma era inválida, porque a gente não tem uma lei regulamentar, coisa bem formal, tributária. Não tem formalidade para exigir, o STF já tinha dito. Aí veio essa emenda constitucional que diz o seguinte: independentemente dessa lei complementar agora, vocês podem exigir, Estado. Tá tudo certo, pode exigir. E aí o Silvio Santos morreu, entendeu?
Aí o que eles disseram? Poxa, eu, São Paulo, já tenho essa norma que me garante essa exigência em relação a esses bens que estão lá fora. Aí as filhas do Silvio Santos disseram, mas espera aí, essa tua norma é inconstitucional? E a gente não tem no Brasil uma coisa que a gente chama, que é repristinação, a gente não tem uma constitucionalidade superveniente. Tipo, essa norma é constitucional, vem outra coisa e ela passa a ser constitucional. Não tem, ela é inconstitucional, ela morreu. Tem que ter uma outra lei. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Justamente, é um projeto magnífico, todo constituído lá fora, e que pode ter assim, impactos negativos em função desse ajuste. Eu entendo que nada é devido, tá? Até em sede, acho que não foi em sede liminar ou sentença, eu não lembro agora, foi afastada a exigência. Entendo que nada é devido justamente porque no Brasil a gente não tem esse efeito repristinatório. Mas entende como a coisa ela muda, ela é complexa, né? Então, continua assim. Mais alguma pergunta? Bruno, inclusive, isso era uma das maiores expectativas minhas da tua apresentação, e eu não vi, pode ser breve. Carteira de locação, tributação sobre distribuição do administradora, vai ter um regime especial, vai ter um limitador Segue a regra. de 50 mil? Não, Segue a regra. Segue a regra normal. Até então, até hoje, se você me perguntar, é isento. Não tem. Isso ali é uma proposta do executivo que pode, para passar do jeito que a gente está, primeiro tem que jogar o negócio do Bolsonaro, né? Tá tudo travado lá. Então, não tem nada decidido, nada certo. Isso aqui é mudança de, ao invés de PIS e COFINS, eu vou ter IBS e CBS. Não estou falando nada de imposto de renda e contribuição social. Para o bem e para o mal. Então, assim, a gente vai conseguir ter uma visão completa dos planejamentos depois disso. O que eu gostaria? Eu gostaria que continuasse existindo lucro presumido, né? Gostaria que aumentasse o teto do lucro presumido, especialmente porque, como a folha não gera para mim crédito, haverão muitas terceirizações. Então, falando aqui do ambiente negócio, tá? Ambiente negocial. Vai ser... só que, assim, o Simples vai transmitir um negocinho bem pequeno, assim, de crédito. Então, a gente tem até uma grande empresa da região, que eles têm muitos parceiros que são do Simples, e a gente disse, olha, é o primeiro ponto, essa coisa de ver onde é que aperta, né? Ver onde é que pega. É o primeiro nicho que a gente tem que conversar com essa galera aqui. Senão não justifica, fica muito caro. Né? O pessoal vai ter que se regularizar. Tá? Certo? Mais alguma pergunta? Eu tentei não ser tão chata em relação aos conceitos, eu sei que é um pouco chato, por isso que eu trouxe as planilhas para tentar ser um pouco mais fluido, tá? E esse conteúdo aí o pessoal pode também depois encaminhar, vocês deixaram lá na inscrição o e-mail e tudo mais, a gente encaminha para vocês. Vamos disponibilizar. Tá bom? Certo? Muito obrigada, tá, gente? Obrigada.